Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma aula Português em 5 minutos com a professora Rosi. E dando continuidade à nossa série Sintaxe, falaremos hoje sobre predicado, tá? Gente, o predicado é aquela parte da informação que envolve todos os outros elementos, os quais eu inclusive já fiz outras videoaulas, tá? Então é dentro do predicado que você vai ter todas as formas verbais, tá? Vai ter objeto direto, vai ter predicativo do objeto, pode ter adjunto adverbial, pode ter adjunto adnominal. Então, essas classes sintáticas estarão dentro do predicado. E o predicado é uma ação, é um movimento, é algo que se fala sobre o sujeito, é algo que o sujeito faz. Então, vejamos aí. Os predicados, eles podem ser classificados de 3 formas, tá? Ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. O que significa isso, professora? Ok. O predicado verbal, ele vai estar centrado, o núcleo dele vai ser o sintagma verbal, ou seja, a informação principal, o elemento principal que eu consigo imaginar naquela oração está centrada no verbo, tá? Já no predicado nominal, meu núcleo será um sintagma nominal. Professora, o que é isso, professora? Ok, gente, verbo todo mundo sabe o que é. E os sintagmas nominais, está falando de substantivo, está falando de adjetivo, está falando de advérbio, está falando de numeral, por exemplo, tá? A gente está falando de palavras que não são verbos. Já o predicado verbo nominal vai ter os dois, tá? Ele vai ter tanto aí como núcleos o sintagma verbal ou o sintagma nominal, tá? Vamos agora destrinchar isso em exemplos para ficar bem mais claro para você entender aqui como que funciona isso. Então, primeiramente, pegando verbos aí, olha só. Choveu muito ontem à noite, tá? Outra frase. Havia muitos alunos na escola. Outra frase, tá certo? Mais um. A menina pegou o livro. Ok. Nesses 3 casos, eu estou trazendo para vocês verbos de ação, tá? Verbos significativos. Veja, choveu muito ontem à noite. Então, aqui eu estou vendo a chuva caindo. Chove, chuva, chove sem parar. E tá vendo? É um fenômeno da natureza. Aqui, no caso, nós temos uma oração sem sujeito, tá? Só constituída por predicado. E o que é importante dessa informação? Isso daqui, ó, a chuva. Então, o núcleo é o verbo. Muito ontem à noite, tudo isso aí são adjuntos adverbiais, inclusive. Então, o que acontece? O meu núcleo é um verbo transitivo, por isso que eu vou ter um predicado verbal, porque a minha informação está centrada aqui. No outro, havia muitos alunos na escola. É a mesma coisa, eu vou ter uma oração sem sujeito, porque eu já expliquei para vocês que o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Não tem sujeito, não tem plural. Só que ele tem complemento, o que há, a alma. Então ele é um verbo transitivo direto. Muitos alunos na escola é o meu objeto direto. Beleza? Só que qual é a importância aqui da informação? Qual é o significado? É justamente o verbo haver, dessa questão da existência. Então ele é meu núcleo, novamente um predicado verbal. E no de baixo, professora? Vamos lá. A menina pegou o livro. Predicado, quem pegou? A menina. Ok. Quem pega, pega algo. Então, o livro é objeto direto. Mas, olha a minha informação. Eu vejo a menina, eu vejo a ação acontecendo. Novamente, ao meu núcleo. Por isso, é um predicado verbal. Então, o que eu entendo disso? Que os verbos intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Eu não usei nenhum exemplo, mas ele está dentro desse contexto. E o verbo transitivo direto e indireto são núcleos dos predicados. Sendo núcleos dos predicados, porque eles são verbos de ação, então eu tenho aí predicados verbais. Tá certo? Entenderam? Ok. Bom, por hoje é só, já deu 5 minutos, tá ótimo. Próxima aula eu volto aí explicando para vocês o predicado nominal. Beijo, até breve.